Bem-vindos à minha quarta-feira. Quarta-feira é um dia muito agitado para mim, eu tenho muitas aulas e uma delas é a do Museu de Zoologia, a qual nós estamos me seguindo aí no trajeto até as instalações do prédio. Basicamente, eu tenho que descer na República e pegar um ônibus para ir para o Museu de Zoologia. E é sempre muito caótico porque eu sempre presencio muito da vida real na capital. Então é sempre esse trânsito muito louco de pessoas e um número absurdo de carros. Aí eu já tinha pegado o ônibus e tinha descido. Então aí à esquerda nós conseguimos visualizar o prédio. E eu descobri que esse prédio ao lado, à direita, também é utilizado pelo Museu de Zoologia para realizar algumas atividades, porque o prédio do museu ele não é suficiente para conseguir suprir todas as necessidades de atividades que ele exerce. Então eles alugam uma, uma instalação religiosa ali, católica, que é o Lar das Irmãs, para dar aulas e tal. E foi o que aconteceu nesse dia, como estava tendo uma manutenção no prédio próximo ao auditório ao qual eu tenho aula, a gente foi ter aula nesse outro prédio que é só atravessar a rua. Então essa aí é a entrada do museu, para quem nunca foi, o acesso é totalmente gratuito. Basta chegar, guardar suas coisas aqui nesse armário e adentrar esse mundo absurdamente incrível da zoologia. Fatos históricos interessantes é que esse prédio ele foi o primeiro prédio do Brasil a ser construído com a finalidade de ser um museu. Então, todos os outros não tiveram essa finalidade, era alguma outra coisa, foi adaptado para permitir que as coleções e artefatos museológicos estivessem dentro, mas esse em específico, de fato, foi feito para isso. Então ele é um prédio único e segue aí os padrões necessários para acomodar o que se precisa. Então aí na entrada a gente já consegue ter acesso a algumas das coisas em exposição, né? Tem essas pequenas criaturas e todas elas têm suas classificações e descrições em um cartãozinho. Então é muito legal, você consegue aprender muita coisa e vivenciar de fato essa experiência de estar presente com N animais diferentes, tá? Então, basicamente, existem seguranças em todo o prédio, né? Um lugar assim extremamente importante. E a gente tem à disposição muitos animais. E aí você realmente tem que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas. Eu fui questionada sobre aonde eu ia, né? Porque acho que eu tava dando uma de turista e, enfim, como são muitos os funcionários do prédio, geralmente eu nunca encontro mesmo segurança. E daí você tem que falar, ah, não, que eu tenho aula no prédio daqui a pouco. E explicar, caso contrário, estou vindo visitar. Enfim, nesse dia então eu fiz um apanhado geral de muitas coisas. A gente vai ver aí muito animal. E o fato interessante é que nesse prédio não são animais especificamente brasileiros. A gente tem ursos expostos, a gente tem o polar, o pardo, a gente tem tigre, tem alligator, tem absolutamente uma N gama de animais. Essa sessão ela é bem gostosa, tá? Ela é uma salinha bem exclusiva e a gente tem a descrição de muitas coisas, principalmente mariposas. Então, é legal você ir para esses lugares em específico com bastante tempo, porque assim você consegue ler tudo que tem descrito. E o importante, mais de uma vez, porque é muita coisa. Não dá para ter todas as informações em um único dia, a menos que você seja uma máquina. E não somos máquinas. Então, nesse caso, eu recomendo que você vá para além de um dia só. Então dá pra gente ir acompanhando aí as imagens. Eu vou parar de falar por um instante, mas eu apareço em momentos pontuais para exemplificar algumas coisas.
basicamente, nesses armários, a gente tem, então, acesso a muita coisa. São N animais distintos e são de N famílias e grupos distintos. Então, a gente tem desde crocodilos até pássaros, e tem uma infinidade de pássaros. É muito absurdo. Todos eles em extrema qualidade, você consegue observar bem os detalhes dos animais. É uma salinha assim bem fechada, então você consegue passar um tempo ali realmente meditando sobre as características dos bichos. Tem muita coisa incrível, sabe? Então a gente tem animais em coleções úmidas, né, que seriam aquelas coleções em que o animal ele fica guardado dentro de um meio líquido. Geralmente esse meio líquido ele é álcool 70 e ele precisa ser álcool 70 porque álcool 100%, além de degradar ali algumas questões materiais, ele suga muita água, né? Então ele desidrata muito o animal e isso acaba corrompendo muito mais rápido as estruturas. Porém, ele é ótimo se você quiser fazer análises de DNA, porque o álcool 100% ele conserva bem o DNA, então você precisa guardar um artefato para estudo. Você precisa avaliar. Você quer condicionar as características físicas desse material ou você precisa, né, no caso, de informações genéticas. Então, dependendo disso, você define em que meio úmido você vai guardar. Ou você pode guardar em meio seco, né? Que seria o que a gente tem aí, são esses animais nesse estado empalhado. Ou apenas, no exemplo acho que mais esdrúxulo e simples, seria a questão das conchas, né? Você basicamente coloca num potinho e tá perfeito, não precisa atribuir nenhuma outra substância para manter o artefato intacto. É sempre bom, né, fazer algum tratamento com algum elemento químico para realmente manter as características físicas bem conservadas. A princípio eu não sei dizer quais são, então talvez ao longo ali do curso de curadoria eu compreenda, mas até o momento eu sei definir a diferença entre via úmida e via seca. Então aqui a gente tem essa seção com vias úmidas. O legal dessa sessão é que a gente tem realmente exposto muitos crânios, né? E todos eles são, na verdade, reproduções artísticas, porque você não pode deixar exposto um elemento de estudo assim sobre essas condições se você consegue tomar características físicas do elemento artisticamente, mantendo condições ideais para avaliações. Então, basicamente, você cria um brinquedo muito próximo da realidade. Aí essa é uma sessão com as fases dos primatas, né? A gente tem esses crânios e é muito bonito essas ramificações e tem as explicações de onde eles vêm, cada qual, enfim. Isso aqui é uma coisa incrível, tá? Esse bichinho ele é chamado de peixe vampiro porque ele gruda nos animais e fica sugando o sangue, e ele também adentra orifícios humanos, então você tem que tomar um pouco de cuidado com ele. Aqui a gente tem essa lagosta gigantesca e realmente assustador, e parece algum elemento de um filme de Alien. Realmente eu teria medo de encontrar isso em qualquer lugar à noite, assim. Para além da exposição periódica, na verdade, a exposição que a gente estava vendo anteriormente é a exposição permanente. Agora a gente está indo para a periódica. A periódica, desta vez, é uma exposição sobre peixes elétricos. E tá incrível. Eles trouxeram alguns peixes elétricos do Aquário de São Paulo. Então a gente, para além dos animais conservados em vias úmidas, no caso, porque são peixes, a gente tem peixes vivos dentro de aquários. Aqui provavelmente foi um projeto de crianças, ficou bem bonitinho. Eles expositaram isso. Então é uma exposição pequena, mas ela é muito completa. A gente realmente tem acesso a muita coisa e tá tudo muito bem explicado. Tá ali no segundo andar do prédio, também é gratuito, basta entrar. Eu amei esse vitral, olha isso, que características perfect, sabe? Esse prédio é incrível, basicamente ele é incrível. Então, A Vida Secreta dos Peixes Elétricos é o nome da exposição e
bora lá, né? Tem muita coisa para ver aqui. A gente começa com esses peixes e boa parte dos peixes elétricos eles ficam escondidos ali na areia. E quando a presa passa, eles comem ela e elas nem sabem o que os pegou. Geralmente os olhos de alguns deles são para cima, né? Porque como eles ficam enterrados, eles têm acesso então a esses animais que estão por cima. Aqui a gente tem algumas das características de como é coletado esse material. E dentro desse aquário a gente tinha um peixe elétrico muito bonito, por sinal. Ele era preto e se movia parecendo uma ondinha. Muito bonito, real. Aqui a gente tem esse que eu acho que é um dos peixes elétricos mais conhecidos de todo mundo. Ele é muito feinho, tadinho, mas estava super tranquilo nessa água mais turva. E, bom, você não pode tocar no vidro e nem tirar foto com flash, obviamente, porque isso meio que atrapalha o animal. Então, é isso. Você pode registrar absolutamente tudo da forma que você quiser, passar quanto tempo você quiser lendo as informações, que são muitas, mas tem que evitar realmente tudo aquilo que machuca o animal. Aqui é o peixe que eu comentei. O movimento dele é muito bonito. Eu não consegui pegar muito bem com a câmera por causa dos reflexos das luzes, mas presencialmente você consegue ver perfeitamente o que está acontecendo e o jeito com que ele se move é muito bonito. Realmente é uma das coisas mais incríveis que eu já vi em vida. Enfim, também tem disponível pra gente nessa exposição um microscópio com as estruturas de um peixe elétrico. Esse peixe elétrico ele é transparente, como dá pra ver aí. Todas essas coisinhas vermelhas, em que infelizmente acho que a gente não vai conseguir ver em maiores detalhes, correspondem à estrutura interna dele. Então eu passei um bom tempo observando. E eu não sei, eu tenho pra mim que esse microscópio ele tava com o foco mal ajustado, mas estava uma placa gigantesca de não mexa, então eu não mexi no foco, tava ruim de observar, mas deu pra ver bastante coisa. Seguindo assim, então, eu fui pra aula, né? A aula começava às 2. Houveram alguns problemas técnicos, então a gente começou umas 2h40. E aí, o tema desse dia foi malacologia. A malacologia, ela consiste, na verdade, no estudo dos moluscos. Então, é uma área, até o momento, é a que mais brilhou os meus olhos, tirando a seção dos dinossauros, que por um acaso a gente ainda não viu. E aí, esse professor que está dando aula, ele é responsável pela seção de malacologia do prédio, né? Então, ele levou a gente na sala dele para conhecer. Eu registrei um pouco, então tá mais à frente. E a gente teve uma breve introdução do que seria um molusco. Então, a questão da concha, a questão da estrutura corporal do animal, e ele confirmou pra gente que a gente encontra moluscos em qualquer lugar do planeta. Só não encontramos voando, a menos em lugares com água, porque, segundo ele, foi comprovado que tem um polvo que, quando está em perigo, ele consegue planar para fora da água e fugir do predador. Então, eles literalmente estão dominando o planeta há mais tempo do que a gente consegue imaginar. Então, com relação ao formato da concha, ela depende mais do ambiente do que da estrutura do... Não, depende também do ambiente, mas a estrutura tridimensional depende mais da parte genética. Tá. Depende realmente do porquê da vida. Mas é claro, o ambiente também influencia. Você pega, por exemplo, uma ostra se amolda ao ambiente. Então, basicamente, após cada aula, a gente visita o laboratório do professor que apresentou o trabalho. Semana passada, na verdade, semana retrasada, a gente foi na sessão de uma outra conjuntura de organismos, e dessa vez a malacologia eu acho que foi a que todo mundo mais gostou até o momento, porque tem muita coisa. É uma coleção absurdamente incrível e tinha muito polvo. Eles abriram algumas das gavetas pra gente, né? São muitas, a gente só viu 2.
E a quantidade de animais é absurdo. E depois dessa interação a gente volta para a aula. Geralmente esse trânsito para conhecer os lugares dura cerca de 30 minutos. O professor fala um pouco sobre a coleção dele, explica um pouco sobre a questão de como é guardado os animais ao qual ele pretende estudar. E foi citado também que existem questões um pouco pragmáticas assim com relação ao que é nosso e o que não é nosso, porque tem muito material nosso brasileiro que os europeus levaram para a Europa e a gente meio que tenta reaver esses materiais de volta, mas eles não devolvem. E para meio que amenizar essa situação, eles basicamente permitem que nós estudemos esses animais lá de graça. Então, basicamente, você sai do seu país, vai para a universidade a qual o animal está na Europa, estuda ele e volta para casa. Sendo que o animal de fato é brasileiro, então tecnicamente deveria estar no Brasil. Mas, enfim, são repatriações que talvez em algum momento ocorram ou muito provavelmente não. Bem-vindos à minha quarta-feira. Quarta-feira é um dia muito agitado para mim, eu tenho muitas aulas e